Oi gente, como é que vocês estão? Final de semana eu passei os dias no litoral norte de São Paulo e eu sempre ficava pensando que eu queria fazer mais isso, né? Chamar uns amigos, pegar carro ou ir de ônibus para algum lugar aqui perto, passar o final de semana, sair um pouco, né, da rotina, um pouco de São Paulo, estar mais em contato com a natureza, mas sempre ficou no mundo das ideias. E no final de semana passado eu mandei uma mensagem para um casal de amigas minhas e falei, gente, vamos pra praia no próximo final de semana? Aí elas super toparam, aí a gente já viu um Airbnb, enfim, quando vi a gente já tava lá e foi muito gostoso. Foi bom assim pra desacelerar, tava frio, eu amo ir pra praia no frio, só que tava sol. Então quando a gente ficava, né, embaixo do sol, tava muito gostoso, então deu pra ler, a gente jogou, conheceu restaurantes novos, foi uma sensação muito boa e agora eu me sinto pronta para viver essa semana. E hoje eu tenho um evento muito legal que é num restaurante que eu sempre quis ir, só que é um restaurante que é muito caro, então também é outra coisa que só ficava no mundo das ideias, mas o meu trabalho me dá muitas oportunidades que normalmente eu não teria. Então essa é uma parte muito legal, assim, boa de ser influenciadora digital. Esse restaurante chama Dom, vou mostrar pra vocês um pouquinho lá, enfim, eu acho que vai ser super legal. E essa semana eu estava pensando, né, quando eu tava lá na praia, que eu quero cuidar mais de mim. Preciso melhorar um pouco a minha alimentação, voltar a fazer exercício, porque já faz uns 2 meses, quase 3 meses que eu não vou direito na academia. E é uma coisa que me ajuda muito. Então eu preciso assim, fazer mercado, me inscrever na nova academia, porque a academia que eu ia fechou. E eu tava com 3 meses pagos ainda, mas tudo bem. Aí eu tenho que então ir atrás de outra academia, me matricular e começar a ir. E também preciso urgentemente ir no mercado, comprar comida, fazer comida para deixar aqui para semana, porque eu tenho gastado muito de iFood. Nunca fui uma pessoa que gastou muito de iFood, mas com a correria dos dias, enfim, agora eu também faço YouTube, então tem dias que não dá tempo de parar, cozinhar, enfim, quando chega a noite eu só quero descansar, ver série ou ler alguma coisa. Mas enfim, né, aos poucos a gente vai ajeitando a vida. Alegria de adulto pra mim é quando chega coisa de decoração em casa ou quando sobra dinheiro pra comprar coisa pra casa e eu aproveitei a promoção da Zara Home e vou mostrar pra vocês. E também chegou um quadro tão lindo novo que é esse aqui, mas eu vou mostrar mais pertinho com mais detalhes. Espera aí, uma coisa de cada vez. Comprei esse aparador de livro, gente. Olha que coisa mais linda. Eu tava namorando isso aqui por meses e quando entrou no Sally eu fui comprar e esgotou. Só que quem acredita não desiste, eu fiquei olhando o site, olhando todo dia e ele voltou e eu aproveitei e comprei correndo e tô assim, muito feliz. Eu achei isso aqui a coisa mais linda do mundo. Comprei também uma bandeja decorativa, que olha que linda. Gosto muito desse material que fica nesse tom mais preto, como se fosse um preto envelhecido, sabe? Eu acho que fica chique. Não sei explicar, mas eu amo, então a hora que eu vi que tava na promoção também aproveitei e comprei. Já por questão de necessidade, eu comprei um porta-sabonete, que eu tava usando um de plástico horrível. E eu vi esse aqui, achei a coisa mais linda, o preço também tava bom, então eu comprei ele. E olha que coisa mais linda o quadro. O artista fez inspirado aqui em casa, no meu minimalismo, nas páginas dos livros que eu leio. Tanto que ele tem nessa tonalidade mais bege, amarelada. Também tem essa mistura de textura e eu tô assim, gente, apaixonada.
Ficou a coisa mais linda. Ainda não sei se ele vai ficar aqui, porque a ideia inicial era que ficasse nessa parede aqui, né? Porque aqui tá bem vazio. Então, vamos ver. A vontade de encomendar mais um, juro. Eu vou até deixar o arroba aqui da artista para vocês conferirem, caso vocês quiserem um quadro assim também. Entrar em contato com ela, ela faz de várias cores, de vários tipos, assim, ela é super talentosa. E eu tô decorando aos poucos aqui, e chegou também essa luminária. Confesso que ela é bem mais alta do que eu achei que ela seria, mas eu achei ela bem linda, assim, gostei bastante do material, né, aqui. Pra montar também foi muito fácil, assim, eu amei e eu comprei na Shopee. Vou tentar deixar aqui o códigozinho pra vocês. Tchau. Hoje é quarta-feira, eu tô desde segunda sem gravar mais nada pra cá, porque que correria de repente. Então eu falei que eu ia na academia, né, falei que eu ia fazer comida, ainda não fiz nada disso, mas pelo menos eu fui no mercado. Comprei algumas coisinhas que faltavam, então hoje pelo menos eu vou fazer comida. E hoje aqui é feriado em São Paulo, só que de manhã eu tive que gravar uma publicidade com uma das minhas melhores amigas, foi muito legal. Porque eu nunca gravei, né, trabalho com um amigo assim, né, diretamente, era pro dia do amigo. E a gente ficou super feliz de fazendo, foi super legal. Quero mostrar pra vocês agora os 3 livros que eu comprei na promoção da Amazon, né? Eu amo esse mês de julho, que tem sempre promoções muito boas de livro. Eu vou mostrar pra vocês. Comprei A Peste, do Camus. Eu já li algumas obras do Camus, li O Primeiro Homem, O Estrangeiro, O Mito de Sísifo, e quero ler esse daqui pra depois eu ter mais bagagem também pra fazer resenha ou falar do autor, mas eu amo ele porque ele fala sobre o absurdismo, né, que é o absurdismo pro Camus, mas basicamente de que a vida não tem sentido e é a gente que dá sentido a ela. E eu também acredito muito nisso, então também é uma filosofia que eu acredito, então eu gosto muito dele. E eu comprei também 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que é esse clássico da literatura. A primeira vez que eu li uma obra dele eu tinha 15 anos, então eu li Memórias de Minhas Putas Tristes e Crônicas de uma Morte Anunciada. Eu amei Crônicas de uma Morte Anunciada. É aquela situação que você não lembra muito do livro, mas lembra da sensação. E eu lembro que eu li e fiquei assim maravilhada. E tava faltando ler esse aqui, né? Eu sei que esse aqui é um pouco mais complicado, mas eu também tenho uma edição aqui que eu ganhei de presente. Mas dizem que essa edição aqui é muito boa e ela tava com um valor muito bom, então eu comprei. E por último, não menos importante, finalmente chegou a hora dele, Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Gente, eu sempre quis ler esse livro, só que eu tava esperando a hora certa de ler ele. Não sei se isso existe, mas eu sentia que ainda não era a hora. Então, durante esses anos, eu fui buscando ter mais bagagem literária, também ler mais obras do autor, né, pra conseguir chegar nessa aqui e pegar, né, o que for necessário, entender o que eu consegui entender. Freud e Nietzsche dizem que esse é um dos melhores romances já escritos, né? Eles são grandes pensadores, estudiosos. E esse também é o último romance do Dostoiévski, que dizem que é o mais religioso dele. Então, assim, tô doida pra viver essa experiência. Então, o livro tem quase 900 páginas. E esse daqui é uma edição que tá o livro inteiro, porque existe uma que é separado em 2, então eu optei por essa daqui, né, pra ter o livro num lugar só e maratonar o livro basicamente. Só que eu ainda tô terminando um livro que ele também é denso, que chama Vida, Morte e Velhice de uma Mulher do Povo, do Didier. Por mais que ele seja curto, é um livro que exige um pouco mais de atenção, não dá pra ler tão rápido, ele não é tão fluido, então eu vou terminar ele. Depois eu vou ler o novo lançamento do Edward Lewis, que eu sou muito fã dele. Se vocês me acompanham aqui, vocês sabem que ele lançou um livro esse mês que chama O Desabamento. E aí o meu namorado comprou. O bom de se relacionar com pessoas que leem é que você pode comprar um, outra pessoa compra outro, aí vocês trocam, enfim. E aí eu tô esperando chegar e vou ler ele pra depois ler essa obra aqui. Mas eu tô super ansiosa. Com certeza depois eu vou voltar, dar feedback pra vocês, eu vou fazer uma resenha, qualquer coisa lá na outra rede. Então não me deixem de acompanhar lá também. Quais os meus planos pra esse feriado? Não é bem um feriado que eu trabalhei, mas agora à tarde eu quero ficar mais livre, então eu vou limpar a caixinha das minhas gatas, que hoje eu também dei uma geral aqui em casa, vou deixar a caixa delas limpinhas. Depois eu acho que eu vou, assim, tentar descansar o máximo possível, porque, como eu falei, essa semana foi já muito corrida e ainda é quarta-feira. E, inclusive, eu até tava falando sobre isso na terapia, né, de que às vezes realmente tem coisas que a gente não consegue entrar em contato,
porque, sentimentalmente falando, né? Porque não tem tempo. Então, assim, na correria do dia, a gente nem sente o que tem que sentir, fala o que tem que falar. E aí passa, né? Ou, enfim, vai pra um lugar que você não consegue acessar tanto. Então, por isso que eu gosto, né? Igual eu falei, esse final de semana tirei, fui pra praia, tentei desacelerar, enfim, também por isso que eu gosto tanto de fazer terapia, porque é um momento da semana que eu tiro ali só pra falar de mim, do que tá acontecendo, né? Olhar para as coisas de outra perspectiva, porque eu sei que quando a gente fala algumas coisas em voz alta, a gente consegue entender melhor o sentido dessas coisas, né? Enfim, ou o impacto delas sobre nós. Então, por isso que eu digo, tirem um tempinho da semana, às vezes do dia, para fazer algo só por vocês, né? Enfim, tirar 1 hora, meia hora do dia que for para desconectar, né? Sair do celular, escrever alguma coisa, praticar algum hobby, conversar com alguém, porque assim faz toda a diferença. Me diga que você está de TPM sem me dizer que você está de TPM. Do céu, só essa barra aqui para me salvar hoje. Vou assistir agora esse filme. Depois eu digo pra vocês se eu gostei ou não. Olha quem criou a vergonha na cara e de fato vai fazer a janta. Porque assim, nunca na minha vida tinha acontecido isso de viver basicamente de iFood, porque eu não tenho esse dinheiro todo. Mas é que não sobrava tempo, quando tinha tempo não tinha cabeça. E também passei por um período muito difícil que afetou muito o meu estômago. Então eu não tava com muito apetite, então eu preferia comer coisas mais... que não fosse tão arroz, feijão, etc. Então eu acabei comendo mais besteira. Mas hoje, isso vai mudar hoje. Vai mudar hoje, vou aqui fazer minha comida mais simples possível. Então eu vou fazer uma carne moída com um molho gostoso, que eu gosto, amo tudo com molho. Esse ângulo não tá bom. Enfim, vou fazer a minha carne moída com molho de tomate. Eu não faço com molho de tomate, eu gosto de usar tomate pelado. Então daí eu misturo junto com a carne, né? Dou uma amassadinha, fica uma delícia. Fica mais fresco também o gosto. E vou fazer um arroz e vai ser isso. Como tranquilamente isso por 4 dias. E é isso. Também vou fazer uma abobrinha refogada. E por enquanto vai ser isso. Normalmente eu faço 2 proteínas e 2 carboidratos, mas hoje eu vou fazer só uma mesmo. E vamos lá, né? Vamos cozinhar. Acho que aqui todo mundo concorda que tem dias melhores que outros, então também tem semanas melhores que outras. E essa semana foi uma semana que eu comecei fazendo vários planos, né? Falei, não, agora minha vida vai voltar pro lugar, né? Precisava melhorar minha alimentação, né? Fazer exercício, enfim. Só que eu fui atropelada pela semana. Tinha muitos afazeres e depois eu também tinha um exame, né? Que é uma endoscopia, então eles te sedam, enfim, passa o dia meio estranho, vamos dizer assim. Só que eu também me senti muito desanimada essa semana. E antes eu sentia muita culpa quando eu não conseguia fazer o que eu tinha colocado pra fazer, né? Não sabia descansar, não sabia me ouvir e entender que eu precisava descansar mesmo, não fazer nada, fazer o mínimo e ser o meu máximo. E essa foi uma semana que, como eu falei, né, no começo eu tirei o final de semana pra ir pra praia, relaxar, estar em contato com a natureza, né, deixar a mente mais calma. Só que eu percebi que
aqueles dias não foram o suficiente, né? Que às vezes a gente fala, eu vou tirar um dia de folga, vou tirar 2 dias de folga, mas às vezes o nosso corpo, nossa mente precisa de muito mais que isso. Só que a gente tem essa dificuldade de parar, de saber descansar, então é como se a gente tivesse que ser produtivo o tempo todo, mas isso não é nada saudável, né? Eu acho que nenhum ser humano na Terra é produtivo o tempo todo. Então a gente nunca tá 100%, né, o tempo todo. Então tem semanas que a gente tá super produtivo, fazendo várias coisas, super ativo, se sentindo animado, disposto. E tem semanas que a gente tá totalmente o oposto. E é saber se acolher, né, nessas horas, ao invés de botar mais pressão em cima de si, se sentir mal porque não tá conseguindo fazer o que você queria fazer. Acho que é mais respeitar esse tempo mesmo, descansar, enfim, fazer o que consegue fazer e entendendo nas necessidades da mente, a necessidade do corpo para conseguir depois voltar assim com tudo, né, na sua maior potência. Mas no meu caso eu trabalho com criatividade, então é difícil ser criativo o tempo todo e com uma mente tão acelerada ou tão cansada. Então às vezes é preciso parar, respirar, desligar mesmo, ficar sem telas, enfim, coisas desse tipo. Mas o que eu queria falar é que, como diz Débora Seco, a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser, né? E eu queria ser muito melhor do que eu sou, mas eu sou isso aqui. E então também tô aprendendo a entender, né, esses meus momentos. Essa semana foi uma semana mais, como posso dizer, uma semana introspectiva, né, que eu também não tive muito gás pra fazer muita coisa, mas eu fiz as coisas mais importantes. Então eu fiz o meu trabalho, consegui fazer, né, as marmitas da semana. Então eu acho que foi o suficiente, assim. Não consegui fazer tudo que eu queria, mas eu fiz as coisas mais importantes. E eu acho isso que conta, assim. A mensagem desse vídeo que fica é: aprenda a descansar. E que são semanas e semanas, dias e dias. Tem dia que a gente não tá bem mesmo e tem dia que a gente vai tá ótimo. O importante é saber descansar, né? Perceber o momento que você tá, pra gente conseguir voltar depois com tudo, porque amanhã é sempre um novo dia.